Olá, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. O tema de hoje é Conselhos para uma vida vitoriosa em Cristo. E o nosso texto base se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 14 ao 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 ao 24. Vamos à leitura. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Só até aqui. Amados, aqui nessa carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ao terminar essa primeira carta, ele dá esses diversos conselhos ao pessoal de Tessalônica, que são conselhos que servem hoje em dia para as nossas caminhadas cristãs também. Aqui no versículo de número 14, ele está dizendo assim, rogo, ou seja, eu insisto, eu clamo para que admoestar é o que? Aconselhem os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Então o apóstolo Paulo aqui está dando as dicas de um viver cristão de uma forma tranquila, dentro dos padrões que o próprio Senhor Jesus deixou. E aqui no versículo de número 16, ele está dizendo assim, regozijai-vos. O que quer dizer regozijai-vos? Estejam alegres. Estejam alegres. E no versículo de número 19, ele diz assim, não extingais o Espírito. O que é isso? O excesso de pecado, irmãos. Nós sabemos que o excesso de pecado, ele se torna tão quanto mais que o Espírito Santo ele nos afasta de nós. Paulo está dizendo aqui, cuidado, não extingais o Espírito em vossas vidas. Não permitir, ele quer dizer em outras palavras, que o pecado entre em vós e esse pecado faça com que o Espírito Santo se retire. Por quê? Porque Deus não habita junto com a iniquidade, junto com a maldade. E Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não habita num templo sujo. Ou seja, uma pessoa que está cometendo pecado e não se arrepende. Pecado quanto mais. Paulo está dizendo aqui, cuidado. E está dizendo aqui no versículo também de 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é abstende-se? É conter-se, se prive de fazer o mal. Por quê? O mal também precede ao que? É o pecado. E o pecado precede a queda. E aqui no versículo de número 27, ele termina assim, pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Não, desculpe, irmão, vamos voltar aqui no versículo de número 23, eu pulei aqui, versículo de número 23, ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
e todo o vosso espírito e alma e corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Que todo o corpo, todo o nosso corpo, ou seja, nós somos formados por um corpo físico, pela alma, que mantém a vida nesse corpo, e pelo espírito. Como já foi dito, o espírito é a parte que está dentro de nós que se comunica com Deus. Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos manter ele íntegro. Para quê? Para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E naquele grande dia, como ele diz aqui, ó, os conserveis irrepreensíveis. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, ele quer que nós tenhamos não somente uma mente voltada para ele, mas que todo o nosso corpo também seja mantido casto, né? Para quê? Para que o Espírito Santo possa habitar. Irmãos, que esses conselhos aqui dados pelo apóstolo Paulo, nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Porque se nós fizermos, como foi dito, tudo isso vai estar facilitando a nossa caminhada, para que naquele grande dia nós possamos nos encontrar com o Senhor Jesus e receber um abraço dizendo assim: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Que nós possamos a cada dia, irmãos, caminhar firmes, aconselhando, sendo aconselhado, vivendo a palavra e se mantendo irrepreensível para aquele grande dia. E lembre-se, o Senhor Jesus ama as nossas famílias. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.